Hoje eu vou te explicar como eu saí de 50% em português para mais de 90%, ou quase gabaritar essa matéria. Então eu vou te explicar, se você está estagnado em alguma matéria, não está conseguindo sair do platô, às vezes acerta 50%, 60%, mas não consegue evoluir, ou por outro lado, está com dificuldade de aprendizado nessa matéria e não consegue evoluir, hoje eu vou te passar esses passos que eu usei na minha caminhada, que eu tenho usado na mentoria, que eu acredito que pode ser muito útil na sua caminhada para você sair dessa estagnação e começar a evoluir nos seus estudos. E a gente vai trabalhar com 4 P's, vamos dizer assim, para aumentar a sua taxa de acerto. Então, primeiro, ponto de partida, depois, priorização, paciência e persistência. Como que a gente trabalha esses 4 passos, né, para você conseguir aumentar a sua taxa de acertos? O ponto de partida é o primeiro. Então, qual que era o meu cenário? O meu cenário basicamente era o seguinte: eu já era servidor público federal, no carreirão do Executivo Federal, e tinha o objetivo de passar num cargo de elite, mais especificamente no ciclo de gestão, meu foco era a CGU. Só que o que eu percebi? Eu percebi que eu precisava melhorar minha taxa de acertos em português. A maioria das pessoas, quando passava nesses concursos, ou gabaritava ou chegava muito perto disso. Eu estava longe, geralmente eu ficava na média, eu fazia 50%. Então o meu objetivo qual que era? O meu objetivo era sair do mínimo, que era 50%, e quase gabaritar 90% ou mais para prova de português. Tinha uma banca específica, EXAF, para concurso do ciclo de gestão. Então, esse era o meu objetivo. Então, por que eu estou te trazendo isso aqui? Porque essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente, né? Você tem que ter um objetivo claro dentro do seu planejamento. Então, por exemplo, a depender da sua taxa de acertos, você vai ter estratégias diferentes. Então, se você faz menos de 50% naquela matéria, certamente o seu problema é um problema mais de abrangência, ou seja, você precisa ver mais da matéria, você precisa ver um pouco de tudo. Por quê? Porque você não está conseguindo acertar as questões fáceis, intermediárias, você está errando as questões que a maioria das pessoas acerta, né? Vamos dizer assim, né? De certo modo. Então, você precisa ver mais da matéria. Então, o seu objetivo é muita coisa você não sabe, precisa ter pelo menos uma vaga noção, vamos dizer assim. Por outro lado, quando você faz 50%, vamos usar 50% aqui como nota de corte, né, para ficar mais claro, e você quer subir, né, você quer aumentar a sua taxa de acerto, na maioria das vezes você precisa agora de profundidade, ou seja, você já acerta as questões fáceis e até algumas intermediárias, mas você precisa acertar as questões, mais questões intermediárias e mais difíceis. E toda prova tem isso, né? Fáceis, intermediárias e difíceis. O que vai variar é a proporção. Então, aí o seu desafio já é de profundidade, você precisa se aprofundar um pouco mais, ou seja, você já tem uma vaga noção da matéria, até um domínio superficial, mas agora você precisa de um domínio mais profundo dessa matéria. E aí o estudo é um pouco diferente, porque agora, muitas vezes, você vai ter que ser um estudo mais direcionado, né? Então, quando você faz menos de 50%, por exemplo, você pode focar mais no teórico e menos em questões. Aqui, quando você quer fazer mais de 50%, questões são fundamentais. Por quê? Porque você vai ver aquela diferença, aquele detalhe daquela banca que vai fazer você aumentar a sua taxa de acertos. Então, por isso que é importante você ver qual que é a sua taxa de acertos, né? E aqui é importante ver realmente a importância de um controle, né? Você ter um controle do que você faz, porque assim, aqui é um dado objetivo. Não é aquela coisa assim, eu acho que eu sou bom. Não, você tem que saber isso objetivamente, com base nas questões que você resolve daquela matéria. Então aqui já pressupõe duas coisas: que você resolva questões com uma certa periodicidade, e segundo, você tem um registro disso. Eu costumo bater muito nisso no Revolucionários. Para quem não sabe, Revolucionários é minha mentoria, onde eu te ajudo a evoluir para passar no seu concurso. Esse é o meu objetivo, né? Fazer os ajustes que forem necessários para você passar no seu concurso, né? Como eu fiz com a Isadora, que passou na magistratura, Giovanni, que passou no CNU. Esse é o objetivo, né? Eu uso o mesmo método para você evoluir. A gente evolui basicamente em 4 etapas, né? A gente evolui basicamente método, material, foco e rotina. Então a gente faz os ajustes necessários para colocar a sua preparação na trajetória certa, né? Até sua aprovação. Então, no Revolucionários eu bato muito nessa tecla, da gente ter os registros. No Revolucionários eu uso o TEC, então o TEC já me dá essas estatísticas, e eu uso o diário de estudos também para saber como que a pessoa está dividindo o tempo certinho. Mas fato é, você precisa, porque aqui você vai ter o seu ponto de partida, e esse ponto de partida vai determinar qual é o seu foco. Meu foco é abrangência, meu foco é profundidade.
Tá? Se for abrangência, talvez o teórico, como eu falei, o teórico pode ser mais interessante. Se for profundidade, né, eu tenho que pensar mais nas questões, né? Então, e também a expectativa de velocidade. Por quê? Em geral, né, é mais rápido você bater o mínimo do que você aumentar, você gabaritar a prova. Então, assim, você consegue avançar rápido nessa primeira etapa, porque geralmente é aquela história, né? Às vezes, com uma vaga noção da matéria, você já vai conseguir fazer perto ali do mínimo, de 50%. Claro, isso vai variar de matéria para matéria, eu estou falando de maneira bem genérica, mas você vai perceber que depois, quando você passa de 50, 60 para chegar a ter 90, 80, 90, já vai exigir mais esforço, vai precisar de mais tempo e mais direcionamento. Então, por isso que é importante também essa taxa para você saber seu ponto de partida. Segundo, a escolha da matéria ou tópico estratégico, porque assim, nem tudo que está no seu ciclo você precisa necessariamente gabaritar ou fazer uma nota alta. Muitas vezes não, entende? Então, você pode ver a nota de corte para aquele concurso, para você ter uma noção de como que os candidatos foram, e fazer um cara crachá com o seu desempenho, para você entender o que você precisa melhorar. Então, esse é um bom critério para você saber. Por exemplo, no meu caso ficava claro, assim, a maioria das pessoas gabaritavam português e eu ficava mal, então é uma matéria que era elegível. Qual o outro critério? Pontuação na prova. Vamos supor que no meu caso, o português não tivesse muitas questões na prova, talvez não fosse, o esforço não valeria a pena, entende? Não valeria a pena. Eu vou dar um exemplo de um concurso que eu fiz certa vez para o TCU. Não caía penal e processual penal, e naquela prova que fui fazer começou a ser cobrado penal e processual penal. Eu resolvi estudar essa matéria, perdi um tempo absurdo na matéria e, salvo engano, acho que foram 2 questões na prova. Então, ao tempo que eu... Entendeu? Então, não precisava priorizar essa matéria, poderia ter priorizado outras. Então, a pontuação na hora da prova é um critério também. Isso é um tópico quente, né? Muitas vezes você percebe que a banca, igual nesse caso aqui, né? Que eu estudei as provas, a ESAF nem existe mais, né? Mas você vai percebendo, né, que tem coisas que a banca gosta de cobrar. Então, às vezes, você não vai priorizar a matéria toda, mas é um tópico específico. Então, aqui são alguns, é por isso que eu coloquei escolha da matéria ou tópico estratégico, né? Você vai ter esses critérios para poder tomar a sua decisão, tá bom? E, por fim, tem que ser focado, como eu coloquei aqui, em uma banca ou área ou em uma banca e área, né? Então, aqui eu foquei na banca ESAF e concurso do ciclo de gestão, né? Então, não era um concurso de nível médio, não era concurso de nível superior, era o concurso do ciclo de gestão que eram organizados pela ESAF, porque nessa época era a ESAF que organizava os concursos para APO, que é o cargo que eu faço parte, para gestor, para CVM também, salvo engano, analista de comércio exterior. Então, todas essas carreiras eram organizadas pela ESAF. Tanto que eu até fiz, por exemplo, prova para analista de comércio exterior, e eu nem tinha... eu nem estudava todas as matérias que estavam lá, eu estava interessado mais na prova de português mesmo, entende? Então, é importante que você tenha um foco na banca. Por exemplo, você vai estudar português, FGV, português Sebrae, você vai ver que é diferente, entende? Então, assim, tem que ser focado. Quando você quer aumentar a taxa de acesso, tem que ter um foco, né? Você tem que ter E muitas vezes, né, você vai ter um foco dentro de uma área. Então, por exemplo, né, eu estou com vários mentorados para magistratura. E a FGV, basicamente, 2 bancas têm organizado alguns concursos recentes, né? VUNESP e FGV. Então, elas têm estilos diferentes. Então, é a área dentro da magistratura estadual e FGV. Entendeu? Então, é uma maneira de você vai priorizando, você vai refinando mais, assim, o seu direcionamento. Tá? Então, tem que ser focado, pelo menos na questão da banca. A banca tem que ser focada, você tem que ter esse foco aqui, banca e área, né? Porque senão você... Imagina, você vai ficar estudando português, assim, é diferente, né? Por mais que seja a mesma matéria, cada banca tem um jeitão de cobrar. Você tem que ficar íntimo da banca. Não dá para negligenciar essa informação. Então, beleza, aqui é o ponto de partida, o primeiro passo. Tem que montar isso aqui para você, onde você está partindo, qual é o seu objetivo, a matéria, a banca, a área, por exemplo. Beleza, ponto de partida. Depois, uma vez que você tem esse ponto de partida, dentro das suas matérias lá, você já sabe qual que você quer priorizar. Aí fica mais fácil, é você priorizar. O jeito mais fácil que eu vejo de priorizar, existem, né, várias formas, mas o jeito mais fácil que eu gosto de usar, inclusive faço no Revolucionários e fiz na minha vida, é você simplesmente pegar aquela matéria e começar por ela todo dia. Ponto. Por exemplo, no caso de português. Todo dia eu estudava português. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho que estudar português, administrativo, constitucional, AFO e banco de dados. Vai. Claro, tinha mais matérias, mas só para dar um exemplo. Segunda-feira, português, direito administrativo e direito constitucional.
Terça-feira, português, AFO, banco de dados. Quarta-feira, português, direito constitucional, direito administrativo. Entendeu? Todo dia, primeira matéria é essa matéria. Opa. Todo dia. Entende? Essa matéria. Todo dia eu começo por essa matéria. E aí, só para pegar um gancho, o que você pode fazer aqui? Vai depender daquilo que eu falei, vai depender do seu... Eu não sei nada, sei lá, eu estou estudando português, eu quero pelo menos fazer o mínimo. Então, a tendência é que muitas vezes você pode pegar material teórico, por exemplo, né? Pode ser material teórico que você vai usar aqui. Não, eu já tenho uma noção, já tenho uma vaga noção e quero aumentar. Aí você pode fazer focado em questões, entendeu? Então, por isso que aquela questão do ponto de partida vai definir o que você vai fazer aqui. Mas o fato é, todo dia você repete essa matéria. Todo dia você repete essa matéria. Entendeu? E aí você vai fazer. Né? E você pode colocar por alguns meses e continua estudando todas as matérias. Né? É priorizar. Você nunca pode deixar de estudar uma matéria que você já está estudando, entendeu? Assim, essa coisa está no seu, uma vez no seu ciclo, sempre no seu ciclo. Enquanto você é cobrado no seu concurso, você vai estar estudando. E se você deixa de estudar, você vai se esquecer. Então, por isso que você prioriza. E aqui eu estou colocando um exemplo de 3 horas, tá? Então, basicamente, é isso aqui que você vai fazer. Então, beleza, você já sabe o que você vai priorizar, que você vai estudar todo dia. Você já tem mais ou menos um direcionamento bem superficial, assim, né? Mas uma noção, eu faço menos, de repente é mais a parte de abrangência, ou vou ter mais profundidade. E aí a gente passa para o segundo passo, que é um pouco mais sobre qual que é a forma que você vai fazer aqui. Quando você está querendo aumentar a taxa de acertos em uma matéria, na verdade, para tudo, né? Para aprendizado de um modo geral, mas ainda mais aqui, vem a questão da paciência. Né? Por quê? Eu coloquei paciência 2 vezes aqui, mas elas são complementares. Então, a paciência é importante, vou até tirar isso aqui. Isso aqui já está lá embaixo. Por que a paciência é importante? Porque é o seguinte, não adianta você ter pressa para aprender logo. Tá? O aprendizado, ele requer um certo tempo. O aprendizado é um esforço, né? Você está reconfigurando caminhos neurais no seu cérebro. E essa reconfiguração de caminhos neurais, são caminhos que já foram construídos, ela não é feita assim, da noite para o dia. Não tem método, mentoria, curso que vai acelerar esse processo. Você precisa ter uma certa paciência. Quanto mais você sabe, mais rápido você aprende. Quanto mais você se concentra, melhor você aprende. Mas existe um tempo que você precisa ter. E alguns são mais rápidos, outros mais lentos, e paciência, né? Tem que ter paciência. Não adianta querer atropelar o processo. Então, o que eu costumo fazer aqui? No meu caso, eu avançava na medida do meu entendimento. Estava entendendo, avançava. Não estava entendendo, eu parava, explicava para mim. Pô, é uma matéria estratégica que eu estou estudando. Essa matéria eu tenho que ter um conhecimento maior. Não é só ter uma noção, não vai bastar para mim. Estou priorizando ela porque ela tem um objetivo. Então, é importante você avançar na medida do seu entendimento. Deixa eu só conferir uma coisa aqui de novo. Não, está abertinho. A bateria que esqueci de carregar mesmo. Então, é importante você fazer na medida... Então, o que eu fazia? No meu caso, o que eu fiz? Eu sempre gostei de usar PDF. Mas, no caso de português, não estava indo pelo PDF. Então, vou usar videoaula. Eu fiz a videoaula. E como que eu assisti? Como que eu estudava a videoaula? Eu botava a videoaula, ia avançando, estou entendendo. Velocidade normal, não colocava em 2x, nem 3x, nada disso. Eu preciso aprender, preciso entender aquilo. Então, eu vou lá, entendi, vou avançando. Não entendi, parava, explicava para mim, cara, é assim, é assado. Depois voltava de novo, entendi. Ia, entendeu? Ia fazendo dessa forma. Então, nessa matéria que você estiver fazendo, supondo que você não esteja usando material teórico, você esteja resolvendo questões. A mesma coisa. Você vai pegar a questão, vai estudar a questão, vai aprender com aquela questão para você melhorar. Afinal de contas, é esse que é o objetivo. O objetivo é aprendizado. Então, você tem que fazer de forma paciente. Não adianta você, sei lá, vou colocar um vídeo em 2x e não entendo nada. Então, eu vou resolver 100 questões e não absorver nada daquelas questões. Não adianta. Não adianta essa pressa. Tem que ter paciência. Entendeu? Só vai apresentar. E outra pressa que é muito comum também é ficar mudando toda hora, ou o método, ou o jeito de estudar, ou o material. Estuda de um jeito numa semana, na outra semana estuda de outro. Não, defina uma forma que você vai estudar, repita isso. Repita isso. Escolha um material, igual eu fiz aqui. Fui lá escolher o vídeo que eu tinha à minha disposição e foquei naquele material.
Veja, sei lá, se você tem questões, a assinatura do cursinho que você tem, geralmente os cursinhos hoje têm uma infinidade de materiais, escolhe lá um curso específico e foca naquele, até você dominar aquele assunto, entendeu? Então o foco também no material que tem na sua disposição, que você tem na sua disposição, né, é importante também, né? Então você tem que, por um lado, avançar na medida do seu entendimento e um material específico, focado, que você não fique mudando toda hora de uma forma, que você fique mudando toda hora, entendeu? Como eu falei, não adianta querer pular etapas. Você não sabe nada, seu objetivo é ter uma vaga noção. Então você vai estudar o material com o olhar de quem vai saber só as marcações principais do professor, só aqueles pontos que o professor vai ver no direcionamento. Se você vai ler um comentário, você vai ver o que está em negrito, ou comentários de alunos que esteja mais resumido, porque você não sabe nada, você só quer saber se é de comer ou de passar no cabelo, como costumo brincar, né? Não é, você vai pular daqui para aqui. Não adianta você querer pular etapa. Então, primeiro, se você não sabe nada, você vai começar a fazer pelo menos 50%. Se já faz 50%, você vai fazer uns 70%, entendeu? E aí você vai subindo a escadinha, vai aumentando, mas de uma forma, por isso que a paciência, entendendo qual que é o seu momento, qual a expectativa que você tem que ter, e fazendo esse esforço para ir aprendendo e absorvendo cada vez mais conteúdo para você evoluir cada vez mais. E nesse processo, beleza? Você já definiu o seu ponto de partida, você já priorizou a matéria, sabe como que você tem que ter a paciência e, por fim, você vai usar a repetição. A repetição ao seu favor, a persistência. Se você não tiver persistência, repetição, fazer isso por pelo menos um mês, e também não adianta você fazer os outros passos e fazer, eu faço tudo isso por 7 dias. Não existe mágica, como eu falei, paciência. Você fazer pelo menos por um mês, se é uma matéria que você está com dificuldade por um mês, vai repetindo. Eu mesmo, depois de uns meses, eu comecei a notar a diferença, entendeu? E, além do mais, você tem que integrar esse estudo, seja de questões ou de teórico, com as suas revisões, entendeu? Porque você precisa de uma repetição ainda maior, né? Você precisa revisar aquilo também para você não se esquecer. Não adianta você priorizar a matéria, aprendeu e depois, não reviso mais. Não. O que a gente está fazendo aqui é intensificar o aprendizado, mas a gente está absorvendo coisas novas. A gente precisa repetir isso e precisa revisar. Então, isso precisa estar junto com as revisões. Para ficar mais claro, né, como que eu faço geralmente na mentoria? Eu faço um bloco à parte. Aqui é como se fosse um bloco teórico. Eu teria um bloco de revisão no qual eu revisaria essas coisas novas que você está aprendendo. E, claro, você vai revisar aquilo que você está com mais dificuldade de memorizar, aquilo que você não vai... Tudo, né? E aí tem um pouco relação com o material que você está produzindo aqui nessa etapa. Mas fato é que tem que estar integrado, né? Não adianta você priorizar e deixar de revisar depois, né? Tem que estar revisando isso para você poder, em alguns casos, você vai precisar de mais repetição. Existem alguns conceitos que são mais complexos, existem alguns conceitos, vamos pegar no direito, às vezes tem uma súmula, uma letra de lei que você precisa repetir mais e às vezes na priorização você vai entender aquele conteúdo, você vai dar uma clareada, mas você vai precisar muitas vezes repetir ainda mais um conceito específico ou uma definição específica para você fixar. E isso aí vai para a sua revisão. Ou questões que você esteja errando com frequência, né? Não dá para ficar, às vezes, o simples fato de você ver a solução da questão não significa que você aprendeu. Às vezes você precisa repetir aquilo mais, então tem que integrar isso tudo, né? Que assim, a repetição é a mãe do aprendizado. A gente precisa repetir. Nós somos pessoas comuns, estão aprendendo matérias que nunca viram na vida muitas vezes e precisa dessa repetição para poder absorver cada vez mais. Então, fechando a história, 4 etapas, vai definir o seu ponto de partida, priorizar de forma paciente, persistente, principalmente juntando ali a questão da revisão, para você conseguir aí aumentar a sua taxa de acertos na matéria, tá? E nesse processo não adianta se você querer conciliar vários concursos, porque você vai percebendo que aqui, eu estou priorizando, focando, e você tentar conciliar vários concursos vai atrasar a sua aprovação. E eu falo mais disso, se você está com dúvidas sobre como conciliar, eu falo como que eu conciliei, como que eu fiz para conciliar concursos, certo? Ou seja, eu consegui estudar um conteúdo e usar para vários concursos, mas de um jeito certo. Porque a maioria das pessoas faz do jeito errado e no momento errado. Então eu sugiro que você está com dúvidas sobre conciliar concursos, veja esse vídeo, esse vídeo vai te ajudar aí na sua caminhada, tá bom? É isso, espero que o conteúdo seja útil para você e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.